Falar sobre Gundam é relativamente fácil. É uma série de animação japonesa cultuada mundialmente com mais de 30 anos de história, com um laço muito forte com o mercado de venda de brinquedos para criança e alguns jovens adultos também. Porém, explicar Gundam é algo que requer um pouco mais de detalhe e atenção à história. E embora nesse curto vídeo só possamos falar superficialmente de algumas coisas, acredito que será o bastante para dar uma nova perspectiva e talvez explicar um pouco mais sobre o verdadeiro fenômeno de mudança e inovação cultural e tecnológica na indústria do entretenimento que está associado a essa marca. No entanto, se realmente vamos falar deste tema, primeiro, voltar um pouco antes no passado para entender como chegarmos lá é necessário. O que é importante saber é que por volta dos anos 50 e 60, o mundo passava por uma revolução cultural. Embora um evento global, ela teve um desenvolvimento diferenciado no oeste e no leste do mundo, mas ambos estão relacionados. Mas antes mesmo de chegarmos a esse ponto, é importante saber o seguinte: a verdadeira revolução na animação mundial começou a tomar forma por volta de 1928, quando Walt Disney lançou Steamboat Willie, um curta animado que exibia uma grande inovação para a era: som. E um singelo personagem que se tornaria um ícone mundial, Mickey Mouse. Isso aconteceu no início do que é considerada a Era de Ouro da animação americana, que nos leva do início dos anos 30 até meados dos anos 60, período no qual uma grande mudança ocorreu e curtas de animação passaram a perder espaço em cinemas e teatros e começaram a se popularizar com o advento da televisão. A popularidade e acessibilidade do meio atraiu grandes massas e os grandes estúdios de Hollywood começaram pouco a pouco a perceber que a grande fonte de renda estava saindo do grupo dos adultos, ricos e cultos e passando a pertencer à nova geração. Jovens e crianças que estavam se maravilhando com as pérolas da animação da era, como Popeye, Pernalonga, Sr. Magoo, Dumbo, o Gato Félix e até mesmo as primeiras animações do Super-Homem. Neste mesmo período, temos o surgimento de grandes nomes como Warner Bros. E a MGM, ambos vindos com grandes olhos no mercado de animação popular, de custo baixo, voltado ao público mais jovem. Outros grandes fatos ocorreram nesse mesmo período, como a Segunda Guerra Mundial. Mas a guerra não foi um bom momento para a animação, e na verdade foi quando as coisas começaram a mudar. Os estúdios Disney, por exemplo, quase vieram à falência no período. Este, como vários outros, se empenhavam em apoiar os Estados Unidos produzindo animações com mensagens de apoio à guerra, muitas das quais não renderam bons frutos e derrubaram vários estúdios, grandes e pequenos. Ainda assim, com toda a dificuldade, a Disney imperava suprema no reino da animação, próximo da MGM, Warner e o estúdio Walter Lantz, que produzia nada mais nada menos que o desenho do Pica-Pau, sua maior produção. Com o campo da animação retalhado e sua plena era dourada, a oportunidade bateu à porta de dois diretores da MGM, William Hanna e Joseph Barbera, que logo após serem nomeados ao Oscar pela animação Pussycat's Debut, que revelou pela primeira vez os personagens que depois seriam batizados como Tom e Jerry, rapidamente começaram uma escalada para o sucesso. Como consequência, o campo da batalha se tornava mais disputado do que nunca, onde agora vários estúdios de peso lutavam por dominância, cada um com seus métodos de produção, todos tentando se recuperar dos problemas causados pela guerra e tentando conquistar essa massiva nova base de fãs e jovens e suas famílias, que estavam nesta época se afastando do teatro e do rádio e aproveitando as curtas animações exibidas em suas TVs. E foi neste momento que a Era de Ouro da animação americana acabou, com a chegada de um pequeno estúdio chamado UPA, que trouxe novamente uma grande revolução na forma de uma nova técnica chamada animação limitada, que fez toda a diferença. Com essa nova técnica não era mais necessário redesenhar toda uma cena ou personagem, mas era possível desenhar apenas partes de um personagem ou cenário ou objeto e reutilizar o resto, passando-se assim a fazer animações em camadas. A primeira tentativa do estúdio com essa técnica foi com um curta Gerald McBoing Boing, que ganhou o Oscar. Isso fez toda a diferença, pois até então a animação limitada era apenas um truque para cortar gastos e reduzir o tempo de produção. Mas a animação ainda era feita quadro a quadro, seguindo os padrões impostos pela Disney, que era a gigante do negócio. Agora, com esta vitória, ficava provado que era possível produzir um produto de qualidade a um custo reduzido e com um tempo de produção menor, essencialmente popularizando a arte da animação e mudando totalmente as regras do jogo da animação.
E é neste momento que um outro estúdio fez bom uso dessa nova técnica para entrar em sua própria era de ouro. O estúdio Hanna-Barbera, que não era mais uma parte da MGM, fez sua vida em cima desta técnica e rapidamente produziu um grande elenco de personagens memoráveis em produções ágeis de baixo custo que vendiam muito bem e geravam lucro, mesmo sem ter o refino e qualidade das tradicionais animações da Disney. Um perfeito exemplo disso é o próprio urso Zé Colmeia. Você já reparou que, assim como vários personagens da Hanna-Barbera, o Zé Colmeia utiliza uma gravata, mas nenhuma outra roupa? Vários desses personagens usavam vestes ou acessórios que cobrem o pescoço ou os ombros, e esse é o motivo. Apenas um truque que permitiu o desenhista animar a cabeça separada do corpo, dando a ele a chance de impor mais expressão no rosto do personagem, enquanto o corpo permanecia praticamente estático, assim como o cenário de fundo, cortando assim custos de produção e reduzindo o tempo necessário para produzir uma animação. Simples, prático e incrivelmente lucrativo. Mas o que isso tem a ver com Gundam? Afinal, este é um produto japonês e estamos falando de Hollywood. Pois bem, você se lembra quem mais estava na Segunda Guerra Mundial? Isso mesmo, o Japão. E é seguro afirmar que eles saíram da guerra numa situação bem pior que a dos Estados Unidos, porém com as mesmas premissas básicas culturais. A animação estava se popularizando, televisões estavam se popularizando, e apenas a solução japonesa é diferente. Enquanto no Ocidente a gravata do Zé Colmeia revolucionava a forma de se produzir animação de baixo custo, no Oriente a revolução começou com a criação dos mechas. E quando os animes mechas entram em cena por volta de 1923 com Tetsujin 28 Go, e gigantes como a Toei e Sunrise entram em cena, no horizonte começa a surgir a Revolução Japonesa, que abriria caminho até abril de 1979, quando Mobile Suit Gundam estreia no Japão e as coisas começam a mudar de novo. E é disso que vamos falar no próximo vídeo. Até lá, Gunpla Brasil agradece os comentários e nos vemos na continuação desta história.